Queridos, eu queria compartilhar uma pequena reflexão com vocês nesse momento. Atos capítulo 6, verso 1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Queridos, nesse tempo aqui, a igreja de Atos estava crescendo muito. E se tem uma coisa que nós podemos ver logo de imediato nesse texto, é a cultura de cuidado que os apóstolos implantaram na igreja de Atos. Só que, devido à grande crescência da igreja de Atos, as demandas também aumentaram. Quando uma igreja está crescendo, a demanda também cresce. E aqui, nesse crescimento da igreja de Atos, os apóstolos descuidaram um pouco das viúvas. Só que os helenistas chegaram até aos apóstolos e cobraram um cuidado maior. E de imediato, os apóstolos levantaram 7 homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar das viúvas. E nós precisamos, querido, entender uma coisa, que quando a igreja está crescendo, o pastor também tem que crescer. Porque se o ministério cresce e o pastor daquele ministério não cresce, ele se paralisou, vamos dizer assim, ele se paralisou lá atrás, mas a igreja agora está uma igreja imensa. Aquele ministério que cresceu vai comer o pastor, vai fulminar ele. Então nós como pastores, nós precisamos crescer também. E nós temos que entender que nós precisamos implantar essa cultura de cuidado, aonde todos vão ser assistidos, aonde todos vão ser cuidados. Só que quando nós olhamos para o texto aqui, a gente vê que os sacerdotes, os apóstolos, vamos dizer assim, eles exerciam o sacerdócio do altar. Já os 7 que eles levantaram para exercer o sacerdócio da mesa. E o sacerdócio do altar é o pastor que exerce. É aquele pastor que está se dedicando na palavra, é aquele pastor que está se dedicando em liberar algo para as suas ovelhas nos dias dos cultos. Já o sacerdócio da mesa é para aquelas pessoas que estão assistindo os membros, aquelas pessoas que gostam de visitar, aquelas pessoas que gostam de discipular, aquelas pessoas que gostam de estar assistindo outras pessoas. Então a gente vê aqui que o texto fala de 2 sacerdócios. Sacerdócio do altar, que é para os pastores, e o sacerdócio da mesa. Veja que os apóstolos, eles se separaram do sacerdócio da mesa para se dedicar mais ao sacerdócio do altar. Porque cada um tem um chamado e uma vocação. Então nós temos que entender que nós ou servimos o sacerdócio do altar ou servimos o sacerdócio da mesa. Então, queridos, a igreja de Atos sempre caminhou nessa cultura de cuidado, aonde todos eram cuidados, aonde todos eram assistidos, porque todo o crescimento explosivo é uma bomba lá na frente. A igreja de Cristo precisa crescer? Precisa, mas precisa crescer em cima de um crescimento saudável, porque o crescimento saudável gera cura, gera restauração sobre a vida dos membros. E nós precisamos focar em um crescimento saudável. E o crescimento saudável
só vem mediante a uma cultura de cuidado ministerial. Precisamos implantar essa cultura de cuidado ministerial, no qual vai gerar saúde espiritual, emocional e física para as nossas ovelhas. Que Deus abençoe a sua vida.